2 versos 9, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler uma vez, a igreja lê novamente, tá bom? É apenas um versículo. Está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que os amam. Aleluia. Vou contar 3, você pode ser? 1, 2, 3, a igreja. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Pode Deus. ser. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel, Pai. Deus querido. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu não sei se eu vou conseguir expressar aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, mas eu sou um pastor de igreja, eu sou uma pessoa itinerante. Aliás, eu vou bastante lugares, mas a minha preocupação é sempre pregar aquilo que venha do céu para mim e para a tua vida. Glória a Deus. Não interessa a hora, não interessa o dia, não interessa o lugar, não interessa as circunstâncias, mas pregar a palavra de Deus sempre é uma responsabilidade, né? E o Senhor colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Dentro da igreja há pelo menos 3 tipos de crente. Tem um crente frequentador, repete comigo, frequentador. Tem o tipo de crente que ele é membro da igreja, repete comigo, membro. E tem o terceiro que ele é seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. O que é membro, o que é frequentador nem sempre é membro e nem seguidor. O membro é diferente do que frequenta, mas não significa que o membro é seguidor. Agora, aquele que segue, ele frequenta, ele é membro e ele segue. Amém? Amém. Aleluia. E essa palavra vai para as 3 classes, mas em especial para os seguidores de Cristo. Tem seguidor de Cristo nessa manhã? Aleluia. O que frequenta, ele tem uma necessidade muito específica para ele. O que frequenta, ele veio porque a mãe pediu para ele ir. Ele frequenta porque ele precisa tocar. O que frequenta é porque naquele dia ele está na escala. Esse tipo de situação. Muitas das vezes ele vem por obrigação. O que frequenta, muitas das vezes, o membro, na realidade, ele tem um comprometimento, porque ele é membro da igreja. Então ele sabe que ele precisa estar lá. Ele sabe que ele tem normas, que ele tem um pastor, que ele tem um líder, e ele entende que ele tem um comprometimento. O frequentador não, ele já não tem esse compromisso. Ele vai a hora que quer, o dia que quer, o dia que dá na telha. Hoje eu não vou, hoje está frio, hoje está calor, né? Assim, hoje está chovendo. Ah não, hoje quem vai pregar é o pastor Alex, não quero ouvir. Frequentador. Membro não, membro ele sabe que faça chuva, faça sol, ele tem que estar ali. Mas o seguidor de Cristo, ele vem com um objetivo. Tanto eu como todos que estão aqui precisam entender algo, que nós precisamos ter fome de Deus. Olha, ontem eu tive um dia atípico. Eu estava lá perto de Guarulhos, saí de Santo André, fui para Guarulhos, cheguei lá 9h30, saí de lá 1h, evangelização, trabalho do Sename, aí compromisso lá no Sacomã. Vou para o Sacomã, eu vou para casa, eu vou almoçar, eu vou trocar de roupa, o que eu faço? Aí fui para casa, passei, minha esposa
não estava muito legal, estava resolvendo umas coisas e almoçamos, vamos para o Sacomã, chegamos lá com uma equipe e assim vai. Aí de lá do Sacomã eu tinha que passar em casa e ir para São Mateus de novo. Mas o que eu estava achando interessante, que a cada momento onde eu estava, Deus estava falando comigo. Glória a Deus. E eu estava preocupado com vocês aqui nesta manhã. Deus, qual é a palavra lá? E esse versículo estava muito na minha mente por uma questão que eu não vou citar aqui. Mas esse versículo vai muito na minha mente. E aí eu fui lá para o Santa Adélia ontem, saí de lá mais de 10 horas. E estava lá com os irmãos, foi uma bênção. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso falar aquilo que o Senhor quer falar. E eu quero entregar algo para você nesta manhã. Aleluia. E o Senhor já começou falando. Primeiro você tem que discernir quem você é. Você é um frequentador? Está na hora de você tomar uma atitude. Você é um membro? Glória a Deus por ser membro. Porque nós somos um corpo. Mas você precisa ser seguidor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O texto vai dizer a respeito de 3 situações. E é esta que eu queria dizer, que eu queria pregar nesta manhã. Mas como está escrito? Repete comigo, como está escrito? Como está escrito. Louvado seja Deus. Quando eu comecei a meditar o texto, eu passei direto no como está escrito. E eu me atentei às coisas que o olho não viu. Mas eu voltei lá. Porque a gente, quando vai ler a palavra de Deus, a gente não pode ficar lendo só uma vez. Você precisa ler algumas vezes. Para quê? Para o Espírito Santo mostrar para você o que Ele quer falar com você. E aí, quando eu voltei e eu vi aqui como está escrito, eu observei algo. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. E Paulo, ele tem muita autoridade, muita certeza do que ele fala. E ele vai dizer algo muito importante. Ele diz assim, como está escrito. Louvado seja Deus. Você tem o manual da vida nas tuas mãos. E você precisa entender que a nossa vida, ela está regrada naquilo que está escrito. Porque se está escrito que Ele vai voltar, o que vai acontecer? Vai voltar. Ele vai voltar. Se está escrito, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O que é para fazer? É para entregar. Se está escrito, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. O que o Senhor está mandando você fazer? É você vir até a Deus. Louvado seja o Senhor. E essa mensagem é para você que é seguidor de Cristo. Porque o Senhor quer dizer para você que você precisa ler, você precisa meditar, você precisa entender o que está escrito. Porque a vida de algumas pessoas não está indo bem. Por quê? Porque não está praticando aquilo que está escrito. Aleluia. É verdade, Senhor. Eu já comprei coisas. Eu acho que foi um micro-ondas ou foi um ventilador. Comprei, novo, tomada, cheiro de queimado. Não li. 210, 220. O manual estava dentro da caixa. A etiqueta estava marcando. Por que a gente está se queimando sempre? Porque não leu o manual. E a palavra de Deus está dizendo o que? Está escrito. Eu separei alguns versículos aqui porque não teve tempo. A palavra de Deus diz assim, Romanos 15:4, porque tudo que dantes foi escrito é para o vosso ensino, foi escrito. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus é para te ensinar. 3 formas de aprender. Você aprende com o erro dos outros, você aprende com os próprios erros,
e você aprende com a palavra de Deus. Aleluia. O correto é a primeira forma de aprender é com a palavra de Deus. O segundo é aprender com o erro dos outros. E o terceiro não tem jeito, você vai aprender com seus próprios erros. Aleluia. Então, se está escrito, tem um texto que diz assim, que a palavra de Deus ela não voltará vazia, porque antes ela fará o que lhe apraz. Ou seja, a palavra para você nesta manhã é que ela vai germinar na tua vida e ela não vai voltar vazia. Glória a Deus. Agora, pastor Edson, pastora Elisângela, por que eu meditei esse texto e eu mergulhei nele, eu li um pouco? Foi porque é o seguinte, a igreja Assembleia de Deus, comunidade cristã, ela não pode mais olhar para trás. A igreja comunidade cristã precisa olhar para frente. Aleluia. Amém? Amém. Porque está escrito, pastores, que aonde pisar a planta dos nossos pés, aonde vocês pôr a mão, será abençoado. Aleluia. Então, primeiro, eu quero dizer para você nesta manhã, que o Senhor quer tratar com os que ficaram. Porque tem gente que sai, tem gente que vai embora, tem gente que não quer mais, tem gente que no meio da caminhada se corrompe, e isso é um perigo. Deus chamou você para ficar. Deus chamou você para prosperar. Deus chamou você, aleluia, para prosperar na presença de Deus. Glória a Deus. Aqui é um lugar de salvação. Aleluia. Aqui é um lugar de salvação. A igreja, tem igrejas que cabem 5.000 pessoas. É lugar de salvação. Tem igreja que é menor que aqui. Porque às vezes sabe o que quer? Sabe qual é o mal das pessoas? Que as pessoas querem status. As pessoas querem uma cadeira legal, ela quer um carro legal, ela quer uma casa legal, ela só pensa nisso, status. Mas Deus não está nessas coisas. Aleluia. Aleluia. Deus está nas coisas simples. E a palavra de Deus está dizendo, aleluia, Deus fala para Pedro, né? Jesus fala para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha casa, Aleluia. a minha igreja. E sobre este lugar o Senhor vai edificar vidas em nome de Jesus. Porque está escrito, louvado seja Deus. Aleluia. É aqui que você vai aprender. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Sabia que eu estava ansioso de estar aqui de manhã? Glória a Deus. Não porque eu ia pregar. Particularmente eu olhei para trás e falei, esses irmãos aqui que estão comigo devia pregar hoje, para me ouvir. Não porque pregar. Ontem eu estava lá no Santa Dália e eu estava falando isso. Algumas coisas eu parei de fazer para não se corromper. Falei, não. Se eu continuar fazendo isso daqui, existe um perigo para mim se corromper. E a minha agenda, eu não quero me oferecer para pregar. Eu pedi para a senhora para vir pregar aqui. Eu pedi. Porque aonde o Senhor enviar eu, os varões dessa igreja, vai ser abençoado. Glória a Deus. Então, esta igreja, aleluia, ela vai começar a entender. E assim, pastor Edson e pastor Elisângela, todos os obreiros aqui, pode se dedicar mais. Por quê? Porque o Senhor vai capacitar ainda mais a vida de vocês nesse lugar. Glória a Deus. Porque aqui, assim, ó, sem medo de errar, é temporário. É temporário. Porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Não se malha trigo no lagar. Você entendeu? Gideão estava trabalhando em um espaço, aleluia, que Deus tinha permitido. Então eu não sei aqui, de repente você está dizendo aqui, mas tem que ter escolinha, não tem criança. Mas tem uma criança, então tem escolinha. E Deus vai começar a usar alguém aqui. Mas não tem obreiro, não tem quem fica. Não, irmão, tem que desenvolver. Vai ter obreiro aqui. Por quê? Porque Deus está capacitando vocês. Ninguém começa na faculdade, a gente começa no pré. Aliás, eu repeti o pré. Acredita que eu repeti o pré? Repeti o pré. Fiz 2 vezes e ainda tive que fazer a terceira. A primeira não deu certo. Não é para dar risada não. Por quê? É brincadeira. Porque a gente começa de baixo.
Aleluia. Aleluia. A é gente não verdade. começa de cima. Hoje já não me importa se o banner tem minha foto, se eu vou, se eu não vou, não me importo. Eu fui lá para a câmera da Lesp, aí eu achei interessante, estava todo mundo lá. Eu e minha esposa fui lá para os cantos. Estava a diretoria, não, que estava certo, estava preparado. Eu encostei lá. Aí o pastor Leonardo estava pregando, lá falando, pode ver aí que ela fala. Está aqui o nosso diretor, Sename, pastor Alex e tal. Eu glorifiquei a Deus, amém, pastor, tenho aprendido com o Senhor e tal. Mas não subiu no meu coração. Por quê? Porque o que vai subir no meu coração é os planos de Deus para a minha vida. Então, eu vejo aqui o tanto de qualidade que esse ambiente tem. Quem estava dirigindo, quem estava tocando. Nossa, eu amo esse irmão tocar aqui. Assim, é de Deus. Você viu que ele tem um timbre de voz bem diferente? Mas você vê onde Deus colocou? Colocou aqui com vocês. Porque vai vir outras pessoas aqui, vai ouvir através dele. Você entendeu? Então a gente precisa entender que a gente é corpo. E corpo precisa aprender a palavra de Deus. Corpo precisa entender que está escrito. Se está escrito que vai romper barreiras, vai romper. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite, nesta manhã, louvado seja Deus. Eu estou trabalhando em nome de Jesus. Ó, tem uma criança aí dando glória a Deus. Tá? Aleluia. Aleluia. Está escrito. Está escrito. Eu não acredito nessa palavra que eu vim trazer nesta manhã. Porque não fui eu que escrevi. A palavra pregada não foi escrita pelo pastor Edson. Não foi. Não foi pelo nosso líder. Não foi. Foi homens de Deus inspirado pelo Espírito Santo. Está escrito que a Igreja Unida de São Bernardo vai crescer, irmão. Glória a Deus. Está escrito que a gente vai salvar vidas. Está escrito que a Igreja Unida no geral, aleluia, vai fazer aquilo que Deus está mandando fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel. Deus, Deus, aleluia. Se Deus colocou uma mensagem no teu coração, pode orar, pode vir que o Senhor confirma. E a palavra de Deus não volta vazia. Aleluia. Ela não volta vazia. Sabe o que Deus quer fazer conosco nessa manhã? Mudar o nosso ponto de vista. Aquilo que o olho não viu é o segundo. Aquilo que o olho não viu. Está escrito as coisas que o olho não viu. O que quer dizer isso, pastor? Nós, seres humanos, a gente se baseia muito no que a gente vê. Sim ou não? Sim. Pode ir no sacolão. Comprei um maracujá top, lindo, parecia um balão. Cheguei em casa, Não tinha o que tinha dentro? nada. Tá vendo como as irmãs sabem? Nada. E muitas das vezes aquele maracujá que está esquecido lá no canto, que está com aparência, é só a casca. O que Deus está dizendo? Hoje o Senhor está olhando aqui, pessoas aqui que só está a casca, mas o Senhor está olhando por dentro. Aleluia. Tem gente aqui, aleluia, que só está olhando o exterior. Você não pode ter uma visão humana. A palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã que a nossa visão, aleluia, tem que ser diferente. Hebreus 11:1. Quem pode ler? Aleluia. Eu vou esperar. Hebreus 11:1. Quem achar, lê. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. A fé. O crente vive pela fé. Não o seu nome, moça. Você. Daiane. Daiane, você precisa viver pela fé. Porque o que Deus tem sobre a tua vida é muito maior. Aleluia. Vou contar um testemunho para você. Minha mãe pega e fala assim: Alex, vou colocar a Carol na escola, faculdade. Eu falei: o que, mãe? A
Ela falou assim, eu vou pôr na faculdade. Como? Minha mãe diarista. Eu auxiliar de loja, indo para líder. Ela falou, não, eu vou colocar. Eu creio. Falei, tá bom. Primeiro mês, minha mãe pede dinheiro emprestado para mim. Falei, já começou. Não vai dar certo. Humano. Minha mãe fé. Minha mãe visão. Minha mãe vai e escreve minha irmã. Terceiro mês, minha mãe está pagando. Uma das patroas da minha mãe fala assim, ô Elza, e a Carol? Como é que ela está? Está fazendo faculdade. Está fazendo faculdade do quê? Educação física. Sério? Sério. Passou 2 semanas. Elza, senta aqui um pouquinho. Queria te pedir algo. Ela, o quê? Eu posso te ajudar? Como? Ela falou assim, eu ajudo uma pessoa na faculdade, são 2. Mas ela fabrica mel. Aí ela falou assim, mas eu vou ajudar a sua filha com 50%. Glória Ajuda. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Minha mãe. Ajuda. Minha irmã muito nova. A gente sem recursos. Passou 1 mês. A mulher procura minha mãe. Ela falou, já era. Elza, eu preciso falar com você. Aí ela fez expressão de quem ia desistir. Vai enganar minha mãe. Ela fala, dona Beatriz. Ela falou assim, não vai dar para mim pagar os 50% mais. Ela falou, sério? Ela falou, não tem problema, dona Beatriz. Obrigado por até aqui a senhora pagou. Ela falou, não, calma, Elza. Agora eu vou pagar integral até ela se formar. Você que está aqui jovem, você que está aqui, você tem que acreditar que o recurso vem de Deus para as nossas vidas. Aí eu não consigo ler mais a Bíblia, eu não consigo mais entender, eu não consigo pregar, eu não consigo liderar. Ei, quem te capacita, Gilmar, é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Gilmar, eu tenho algo para te entregar. Quando eu estava sentado aí atrás, eu vou entregar agora. A vida do Uber está acabando, porque tem uma porta grande para a tua vida. Tu és um carvão, mas Deus vai te lapidar e vai transformar você num diamante, meu irmão. Eu sentia Deus falar comigo ali no banco. Você é capaz, você é um vaso. Aleluia, você é de Deus. Deus está mudando a sua vida. Louvado seja Deus. Aquilo que o olho não viu, aquilo que você não viu, meu irmão, Deus está preparando para você nesta manhã. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu creio, irmão, eu creio. Aleluia. Tem pessoas aqui no nosso meio que eles estão limitados pelo ponto de vista que está vendo. Agora, Gilmar, vou ser bem sincero, você tem que ser ousado. É mais ou menos assim: preparar o currículo e levar lá. Glória a Deus. Você entendeu? Você tem que ser ousado. Arrancaram a placa. Eu estou no Uber, fazendo Uber essa semana. Aí o rapaz pega e fala assim, era uma viagem de R$12. Aí ele falou assim, aí lá na Avenida do Estado. Eu falei, aí conversando, ele pega e fala assim para mim, eu vou lá na Avenida do Estado pegar um papel de parede, eu vou na Vila Pires e eu volto. Aí eu falei assim, a conversa estava boa, eu falei assim, você não quer que eu te leve? Pode ser, pastor? Pode. Aí ele me conta o testemunho. Ô pastor, minha família foi embora. Eu vou entrar, essa parte eu estou até adiantando, mas eu vou voltar para o texto. Ele pega e fala assim para mim, pastor, minha família foi embora, eu quis ficar sozinho. Eu fui buscar. Pastor, eu não estava bem. Eu aceitei Jesus numa igreja, os jovens, eu achei que eu ia ficar perdido. Terminei o namoro, eu fui para a igreja, assim assado. E o que aconteceu, pastor? Eu comecei a orar e Deus falou que abriu uma porta para mim. Aí o que aconteceu? Eu cheguei num amigo e falei para ele, ei, deixa eu te falar uma coisa, eu estou desempregado, você conhece alguém que possa contratar na área de TI? Ele falou, lá na empresa, lá já vai contratar. Tinha uma vaga, por que você não falou antes? Ele falou, mas eu vou conversar lá. Aí ele foi no outro dia, o rapaz foi lá e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa conhecida assim, assado. Falou, não, mas a gente já contratou. Mas pede para ele vir aqui. A gente já escolheu. Aí o que aconteceu? O menino foi lá fazer entrevista.
Quando ele faz a entrevista, passou uma semana, o celular dele toca e falou assim: ó, a gente gostou de você. Ele vai começar, ele fez o exame médico lá. Às vezes a placa já saiu, a vaga não existe, mas quando Deus está na frente, o Senhor opera. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu começo a ver, aleluia, eu falando assim, eu fui, na hora que eu deitei, eu estava muito cansado, e eu falei assim para Deus: Deus, ainda falta um texto, ainda falta alguma coisa, me dá esse texto. Aí por volta de 5, 6 horas da manhã, o Senhor falou ao meu coração sobre Abraão, Gênesis 2:1. O que Deus faz para Abraão? Fala assim: Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Igreja, Assembleia de Deus, comunidade cristã, Deus está levando vocês para uma terra que vocês ainda não enxergaram. Igreja aqui presente, acredita na palavra de Deus. Aleluia. Agora presta atenção: Abraão não saiu no dia seguinte não, pastora. Não foi assim não. Não foi assim não, viu, pastor Edson? Não foi assim. Deus falou, aqui na Bíblia fala não foi assim não. Ele cuidava do pai, o pai morre, Abraão era dedicado. Agora o que eu acho interessante aqui, abrir um parênteses, o que Abraão tinha de especial? Nada. O pai dele era idólatra, ele vivia numa parentela complicada, ele não era uma pessoa conhecida, porque quando alguém é conhecido, não tem, nossa fulano ali, ó, é amigo de ciclano, né? Abraão não era isso. Ele era uma pessoa que estava convivendo, mas ele tinha uma coisa especial: Abraão era amigo de Deus. Aleluia. Quem é amigo de Deus, o Senhor mostra a terra que tem que ir. O Senhor está dando direção para nós nessa manhã. O Senhor está dando algo especial. Agora, o que acontece? O problema é que a gente quer ir aonde o olho está mostrando, sim ou não? Deus fala para ele, para Abraão: Abraão, sai. Deus não fala para Abraão levar o sobrinho dele Ló, mas ele leva. O que chega no meio do caminho? Abraão, buscando a Deus, fala assim: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Qual é a decisão de Ló? Vocês lembram? A Bíblia diz que ele olhou. Como, irmã? A terra mais verde. Ele olhou para a terra mais verde. As Campinas. O frequentador olha para a terra verde. As Campinas. Você entendeu? O frequentador é assim. O membro também. Porque o membro, ele está ali. Ele acha que ele veio, bateu o cartão, ele está no culto, ele deu o dízimo, ele está em pé, ele trabalhou, ele acha. Não, o membro também olha só para o verde. Agora, o seguidor não. Aleluia. Aleluia. O seguidor não. Abraão vai para a terra deserta, onde ninguém dava nada. Pastor, onde você quer chegar? Que Deus trabalha nas coisas impossíveis. Que Deus trabalha aonde não tem. Aleluia. E o interessante é que olha para a vida de Abraão. Deus fala com Abraão. Tem alguém que tem 75 anos aqui? Tem alguém? Quem mais? Quem é mais? Mais ó. Quanto? 77. Como é o nome dela? Nilce. Já pensou Deus falar assim? Cá entre nós, Ana Nilce. Eu estou com 48, às vezes eu ouço assim, eu já fico meio de... Chega na senhora e fala assim: sai de São Bernardo e vai para o Acre. A gente acha pelas nossas condições, da nossa idade, o que a gente vai pensar? Coisa da minha cabeça. Deus fala com Abraão, já velho, 75 anos. Olha o que Deus fala. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, agora Deus lança para ele o que ele nunca ouviu. E o que ele fala? E vai para uma terra que te mostrarei, e farei de ti o quê? Uma grande nação. Ou seja, ninguém naquele tempo tinha ouvido daquele jeito.
Às vezes Deus vai falar comigo e com você de uma forma que ninguém acredita. E isso é uma coisa muito peculiar minha e sua. E Deus quer falar com alguém aqui diferente aqui. Glória a Deus. Agora você fala assim, pastor, como é que você chegou nessa mensagem? Ontem quando eu cheguei era 11 horas, eu estava cansado, eu estava com fome, filha ali, esposa aqui. Aí eu falei com a minha esposa, falei com todo mundo, entrei no quarto, falei, eu não quero te atrapalhar. Liguei a televisão, Ludmila Feller, a doçura da sua voz. Quase 30 minutos ouvindo a mesma coisa. Como é bom ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer falar coisas para você que você ainda não sabe, que você ainda não ouviu. E o Senhor fala para Abraão: Abraão, aleluia, eu tenho para você coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isso daqui é eu que estou dizendo. Deus está falando aqui para o Nilson, para o músico, para vocês. Eu tenho coisas grandes e firmes que tu não sabes. Agora Deus não vai dar. É aquela história que eu contei aqui. Deus não vai dar o carro para alguém que não tem carta. Por isso que está escrito, você precisa primeiro trabalhar. Eu quero cuidar disso, eu quero fazer aquilo. Senhor, está escrito, me capacita, me ajuda. Senhor, eu não estou vendo. Senhor, eu preciso. Senhor, abre a porta. Senhor, faz o impossível. Senhor, você precisa acreditar, você precisa buscar, você precisa ir na casa do oleiro e falar: Senhor, o vaso está ruim, o vaso está rachado, o vaso está sujo. Alguém aqui fez a abertura e falou a respeito da vida que falta por qualquer coisa, que está em pecado. E Deus quer tratar primeiro conosco através da palavra. O Senhor quer tratar no vaso nesta manhã. O Senhor quer para Ele te colocar. Para Abraão chegar onde ele tinha que ir, Deus tinha que tratar com Abraão. Sabe uma das coisas que Deus faz com Abraão? É mudar o nome dele, porque o nome dele era Abrão. Sara era Sarai e se tornou Sara. Então vocês já ouviram isso, né? Para uns ele acrescenta e para outros ele tira. Mas Deus, para mudar, para colocar ele aonde ele tem que ir, o Senhor tem que fazer uma mudança na vida dele. E uma das coisas que o Senhor faz é mudar o nome dele. E eu acredito que pela fé o Senhor está mudando o nome de alguém aqui. Deus está mudando o nome de alguém aqui, em nome de Jesus. Pastor, mas como assim? Eu já ouvi. Olha lá aquele chato, olha lá aquele problemático, lá vem ele, aquele pidão. Lá vai, porque as pessoas não rotulam pelo aquilo que a gente é. Agora só tem um porém: quem te viu, quem te vê. Não é assim? Às vezes a gente é rejeitado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, às vezes até mesmo no ministério, na congregação. Mas acontece que Deus está mudando a história de alguém aqui. Aleluia. Você crê? Amém. Glória Deus a te chamou Deus. para ser canal de bênção. Aleluia. Deus te chamou, aleluia, para você receber o melhor de Deus sobre a tua vida. Deus fiel. Eu recebo, Pai. 75 anos Deus fala com Abraão. Aos 99, um ano antes, aos 99 Deus volta a falar com Abraão. Aí Deus fala assim: olha, Abraão, eu vou fazer uma grande obra, você vai ser pai de multidões. Mas Abraão fala assim: Deus, eu ainda não tenho filho. Aí o Senhor envia o anjo, o Senhor visita Sara, o Senhor visita Abraão, e aos 100 anos o Senhor dá o filho. Irmãos, cá entre nós, naquela época eles já sabiam que eles estavam avançando em idade. Agora, olha outra situação que a gente precisa observar. Eu já estou finalizando. Sara não está vivendo no espírito. Ela pega Agar e fala assim: ó, a promessa vai se cumprir, você tem que ter filho, então você vai se deitar com Agar. Olha aí a visão humana querendo dar um jeitinho naquilo que Deus não pôs a mão. Você entende?
ela vai e coloca a sua concubina para se deitar, a sua empregada para se deitar com Abraão. Ou seja, Sara quer dar um jeitinho. Se é para eu e você dar jeitinho, é melhor você não fazer nada. Deixa Deus pôr a mão. Aleluia. Isso trouxe consequências. Aquilo que a sua visão está mandando você fazer, é assim, toma bastante cuidado quando você fala assim, ai, eu senti de fazer. Calma. O coração é enganoso. Verdade, sim. Tem coisas que Deus vai falar assim, não ore mais. Entrega na minha mão. Não vá. Tem coisas que Deus vai falar para você ir. Tem coisas que Deus vai te... A gente precisa no meio da caminhada ter uma visão. Louvado seja Deus. No tempo de Deus, Isaac nasce. Agora olha que interessante. Olha as consequências. Isaac está crescendo. Aí Deus vai e fala assim, olha o que Abraão tinha de especial. Obediência. Fala obediência. Obediência. Ele recebe a bênção. A mulher fica grávida. O filho nasce. O filho cresce. E Deus fala para ele, Abraão, eu quero o seu filho. Ele pede o filho dele como oferta. Ele vai para o monte. O filho pergunta, pai, onde a gente vai? Vamos oferecer a Deus. Oferecer. Ele fala, mas cadê o cordeiro? O que Abraão fala? Deus proverá. Agora esse Deus proverá é para quem, irmão? É para quem está acreditando que o olho não está vendo, mas vai. Esse proverá é para quem? É para aquilo que você não ouviu. Deus vai falar para você. Aleluia. Eu estou lá em Cumbica, em Guarulhos. Minha família está indo para Goiás. Eu pego e falo assim, eu estou limpando a casa, minha família indo para Goiás, e eu decidi ficar em São Paulo. Eu peguei, atravessei a ponte de Ermelinda do Matarazzo e comecei a dizer, eu sou burro, eu deixei a minha família para poder ficar em São Paulo, eu sou burro, e eu escutei uma voz, você não é burro, não haja pela emoção, mas haja pela razão, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Eu comecei a chorar, e Deus falou para mim no meu coração, eu nunca ouvi, eu nem sei se isso está na internet, e Deus falou algo especial para mim, não haja pela emoção, mas haja pela razão. É o que Deus está falando para mim, para você nessa manhã. Aleluia, está muito emocionado, irmão, calma, não age pela razão, está muito daquilo que os seus olhos estão vendo. O nosso chamado não é pelos olhos humanos, o nosso chamado é pelos olhares de Deus, e se Deus chamou, Ele vai cumprir. Aleluia. Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. E não subiu ao coração do homem. O coração do homem é limitado. Repete comigo. Coração do homem é limitado. Mas o coração de Deus não. Os planos são bem diferentes. São maiores. Você já percebeu? O coração, ele é onde fica a nossa alma, onde fluem os sentimentos, é onde a gente produz tanta coisa. O salmista vai dizer, ó alma, por que está abatida? Por que se perturba dentro de mim? Não é assim? É o coração humano. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha, aquilo que ainda não subiu ao teu coração, aquilo que ainda você não experimentou, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda você não viveu, aquilo que ainda não aconteceu, é o que eu tenho preparado para você. Aleluia, o Senhor está dando paz para alguém aqui nesta manhã. Aleluia, o Senhor está dando uma direção para alguém aqui nesta manhã. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É o que Deus preparou. Repete comigo, Deus preparou. O que Deus preparou nessa manhã? Deus preparou o escape para você. Aleluia. Sua família ia embora, mas o Senhor preparou o escape. Você ia se deitar, mas o Senhor preparou o escape. Louvado seja Deus. O que Deus preparou nesta manhã?
Aleluia. Deus preparou coisas grandes e firmes para mim e para você nesta manhã. Louvado seja Deus. Pastor, o que Deus preparou? Deus preparou um milagre. Aleluia. Deus preparou um milagre nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Deus preparou provisão nesta manhã. A outra vez que eu vim aqui, eu falei algumas coisas e eu via essa questão de crescimento. E de ontem para hoje, o que veio sempre à minha vida, à minha mente, é que vocês vão viver as coisas que vocês nunca viveram, pastor. A igreja vai viver. E detalhe, a glória é de Deus. Aleluia, Deus. Sabe, pastor, vai ter coisas que o pastor não vai conseguir fazer, mas o Senhor vai levantar alguém aqui e vai te ajudar a fazer. Você entendeu? O Senhor vai trazer, aleluia, assim, ó, esta igreja que é como se fosse um quebra-cabeça. Está faltando aqui, Ele vai trazer. Ali o Senhor vai capacitar. Ali o Senhor vai prover. Ali o Senhor vai dar o escape. Ali o Senhor vai operar um milagre. Louvado seja Deus. Eu creio que nesta manhã o Senhor tem uma resposta divina para mim e para a tua vida. Aleluia. Respeite o chamado de Deus, igreja. Eu achei tão bonito aquele jovem do Uber, 21 anos, falando comigo a paz do Senhor, falando, eu preciso ir para o retiro, eu vou ligar para minha mãe. Eu achei tão bonito. Sabe o que aconteceu hoje? Sabe por que eu cheguei atrasado? Vou te explicar. Eu mandei uma mensagem, expliquei. A minha esposa está com anemia. Não está profunda, mas quando vem os dias dela, é um fluxo muito grande. E ela ficou até a noite, se preparou, fez as coisas para vir comigo. Mas